Fala pessoal, então agora a gente começa falando de Identity Intelligence, então inteligência de identidades. Isso aqui é um dos temas mais quentes do momento, tá? Vocês vão entender agora por quê. Então a gente tem como que funcionava antigamente, lembrando daqueles primeiros slides que eu mostrei ali, né, de como que era uma arquitetura tradicional. A gente tinha um Active Directory da Microsoft, né, um diretório de identidades da Microsoft que ficava dentro do nosso data center. E aí a gente usava esse carinha para fazer tudo. Então, para acessar a rede, para acessar o e-mail, para acessar alguma aplicação que tinha autenticação, tudo ficava nesse cara. Com essas aplicações SaaS e com o advento da cloud, a gente começou a ter identidade em tudo quanto é lugar. Então aqui, por exemplo, a gente tem o Workday, que é um software de RH que muitas empresas utilizam, que tem ali a própria identidade. A gente tem o Okta aqui, que é um provedor de identidade. A gente tem soluções SaaS com plataformas. A gente tem aplicativos aqui, aplicativos de RH aqui no caso, né? Tem aqui os usuários também e identidades de máquina também. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, a gente usa o Entra ID, a gente usa o Okta e a gente usa o Duo da Cisco também. Então, assim, fora as outras soluções que também utilizam identidade, estão buscando de algum outro IDP. Por exemplo, a gente tem o Workday também na empresa que eu trabalho, mas ela está buscando identidade, se não me engano, do Entra ID, tá? Então aí está integrado o Workday com o Entra ID da Microsoft. O Entra ID é o Active Directory on-premises que agora está na nuvem da Microsoft, tá? Mas assim, a identidade está espalhada por todo lugar agora. Então, algo que ficava dentro de casa, lá no meu cantinho, né, dentro do servidor Active Directory da Microsoft e tal, agora está espalhada na internet inteira. Tá? E aí vem o problema: 60% das violações de 2024 exploraram a identidade como um componente-chave. Então, isso significa ou senha fraca, ou falta de MFA, ou extravio de senha, enfim, roubaram a credencial aí de alguma forma, tá? Inclusive algumas que a gente já comentou aí no início do curso também, tá? E aí entra o Cisco Identity Intelligence. O Cisco Identity Intelligence, ele era uma solução, uma empresa que foi adquirida pela Cisco, chamada OORT. O Cisco Identity Intelligence, ele é mais uma funcionalidade do Cisco Duo. Então, como que eu acesso a Identity Intelligence? Só tem que ter uma conta ali no Cisco Duo. Tem que, na verdade, comprar o Cisco Duo. Desculpa. A versão gratuita do Duo, se não me engano, não dá direito ao Identity Intelligence, tá? Tem que ser a licença ali do meio. Mas ele é uma funcionalidade do Duo, não tem que pagar nada mais para ele. Se o usuário já tiver, a empresa já tiver aquele licenciamento do meio, Advantage, né, se não me engano, Essential, Advantage e Premier do Cisco Duo, já tem direito a utilizar o Identity Intelligence, tá? Então é uma soluçãozinha, uma funcionalidade de inteligência de identidades que a gente vai ver usuários, máquinas, serviços, dados, aplicativos, plataformas, tudo em um só lugar. Eu vou mostrar umas telinhas aqui, que isso aqui, como é assim, é relativamente novo, é uma das coisas mais novas que tem aqui, na verdade, tá? O mais novo, assim, já tem, sei lá, uns 2 anos, ou acho que um pouco menos, de 1 a 2 anos aí. Então vou mostrar umas telinhas só para vocês terem uma ideia do que se trata, tá? Usuários. Então eu vou ver usuários aqui, por exemplo, aqui eu tenho o meu usuário Fernando, o último IP que eu acessei, o último local que eu estive. Esse usuário Fernando tem MFA configurado? Não tem MFA configurado. Qual que é o provedor dele? Duo. Então poderia ser o provedor do Entra ID, do Active Directory On-Premises, do Okta, não importa, tá? Não importa o IDP, é que esse usuário está criado dentro do Duo. E aí a gente faz isso daí só para ficar mais fácil aí, para ficar demonstrando, fazendo laboratório, etc. Tá?
Entrando nos detalhes do usuário, então eu tenho um monte de informação aqui, é porque assim, como é laboratório, eu não coloquei nada aqui, né? Mas tem um monte de informação aqui. Esse daqui é um outro usuário de um outro domínio. O outro tinha fernando.pierobon, né? O meu sobrenome. Esse daqui é só fernando, arroba, algum outro domínio que eu coloquei aqui. Esse cara tem MFA configurado, o outro não tinha, tá? Então eu tenho um monte de abas aqui, ó, Overview, Activity, Network, Devices, Applications, enfim, tem muita coisa aqui nesse Identity Intelligence para a gente observar, tá? E aqui, ó, as últimas tentativas de login desse usuário. 12 ocorreram com sucesso e 16 falharam. É claro que se a gente fica brincando e tentando aí, né? Por isso que esse tipo de coisa acontece. Beleza, eu vi informações do usuário e agora a gente vai ver informação do dispositivo que esse usuário utiliza. No caso, a minha máquina corporativa ali, tá? Então, eu utilizei esse usuário, na verdade, na máquina corporativa, mas também na minha máquina pessoal, para acessar alguma aplicação, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse usuário, aqui eu tenho todos os dispositivos que aquele usuário utilizou para acessar. Esse primeiro cara aqui é a minha máquina corporativa. Ele é uma máquina Windows e está com exclamação aqui. Essa exclamação é porque o sistema operacional estava desatualizado, estava faltando um patch da Microsoft aí, tá? Então ele mostra aqui que o sistema operacional estava desatualizado. Tem uma outra máquina, que era uma máquina virtual que eu estava utilizando, eu nem mudei o hostname dela, tá vendo? Também o Windows aqui. Mas voltando para esse cara que eu peguei aqui, ó, é uma máquina operacional com Windows 11, está criptografado, está registrado, é um endpoint. Ele tem aqui browsers, não tem restrição de browser, pode acessar qualquer um. Eu estou utilizando o Chrome, Firewall está habilitado, está ok aqui. Então eu peguei informações do usuário em si e consegui também informações do dispositivo, tá? Então, nome da máquina, sistema operacional, está desatualizado, criptografia, registro, browsers e também o status do Firewall, tá? Então, usuário, dispositivo, agora a gente vai ver aplicações. Esse usuário Fernando, ele tem direito a utilizar 5 aplicações. Então tem uma política lá permitindo acessar Box, LastPass, enfim, 5 aplicações. 3 ele está utilizando e 2 ele não está utilizando. E aí tem o acesso do usuário Fernando para cada uma das aplicações, de acordo com o passar do tempo, o que aconteceu, que horário, enfim, tem todos os logs aqui, tá? Fazendo um filtro por todos os apps, aqui eu tenho um RDP que eu configurei para um acesso administrativo, o Secure Access da Cisco também está integrado aqui, tem uma outra integração aqui que não fui eu que fiz aqui nesse ambiente, e tem uma aplicação que fui eu que fiz, Box. Essa aplicação Box, eu criei a integração, no caso com o Cisco Duo, né? Lembra que o Cisco Duo é para proteger o acesso dos usuários para qualquer aplicação. Deixa eu fazer um parênteses aqui só para tentar não confundir. O Secure Access protege o acesso dos usuários a qualquer coisa. Ele fala o que pode e o que não pode aqui no meio do caminho, né? Fazer o browser abrir o youtube.com, ou utilizar o Slack, por exemplo, ou acessar uma aplicação privada. O Cisco Duo ele também vai proteger o acesso dos usuários, mas a nível de aplicação. Lembra que eu comentei? A gente faz uma integração da aplicação via API com o Cisco Duo, coloca o usuário e senha, e depois, no momento do duplo fator de autenticação, a gente vai fazer o enforcement da política. Se aquela máquina tem que estar com um browser atualizado, com Chrome permitido, se tem o duplo fator de autenticação, como que vai funcionar, de que forma, via Bluetooth ou não, tá bom? Então o Duo, ele protege o acesso dos usuários nas aplicações a nível de aplicação.
O Secure Access, ele vai pegar tudo que está acontecendo, todo tipo de acesso, seria a nível de rede, tá? Só para tentar deixar bem claro. Então, voltando aqui, eu tenho uma integração via API, que eu comentei que era fácil pra caramba fazer, tudo que for API pode ficar tranquilo, que é bem sossegado. Tenho integração do Box via API com o Cisco Duo, e eu tenho aqui, ó, a Signis. 3 usuários podem utilizar essa aplicação, só que unused, nenhum dos 3 usuários está utilizando. Então, assim, a gente está pegando a nossa superfície de ataque e aumentando ela. Se o usuário não usa essa aplicação, por que é que ele continua tendo acesso? Às vezes não é uma falha do time. De repente, eu hoje trabalhava na pré-vendas e eu começo a trabalhar amanhã na pós-vendas. Tem um monte de serviço, aplicação corporativa que eu uso hoje, que amanhã, quando eu mudei de área, eu não preciso mais. Só que na hora que eu mudo de área, eu vou abrir um chamado falando assim, ó, eu preciso de acesso nessa ferramenta, meu chefe novo, meu coordenador, fala, ó, pede acesso nesse cara e nesse cara. O que está para trás, ninguém abre chamado pedindo para desativar acesso. E isso às vezes acaba passando. Então, eu ter acesso a uma aplicação que eu não utilizo, estou aumentando a superfície de ataque. Significa que é mais uma possibilidade de um atacante entrar ou comprometer a minha conta ou o ambiente da empresa. Tá? Então, a gente vê isso de forma muito fácil, muito simples, dentro do Identity Intelligence, com a parte de relatórios também, dá para mandar tudo isso daqui por e-mail, enfim, bem simples e bem fácil, tá? Então, a gente olhou usuário, a gente olhou dispositivo, a gente olhou aplicação e a gente vai olhar o autenticador agora também. O que é o autenticador? É o Duo Mobile. A gente tem Microsoft Authenticator, Google Authenticator e tem o Duo Mobile. Obviamente, a gente está olhando os autenticadores para todas aquelas contas que têm duplo fator de autenticação configurado. Tá? Então, iCloud Keychain e o Windows Hello, eles são autenticadores passwordless que o usuário utiliza sem a gente precisar colocar o usuário e senha. Então, pelo reconhecimento facial ou pela digital, que já vem nas máquinas novas, todas têm, tá? Da Microsoft ou da Apple aí. Mas fora isso, eu tenho aqui número de celular, eu tenho aqui um outro dispositivo também utilizado. Esse dispositivo, para fazer o duplo fator de autenticação, pode ser o próprio dispositivo que eu estou utilizando. Parece um absurdo, mas não é. Tem vários casos de uso que isso se encaixa, tá? Nesse caso aqui é um Android, um celular Android, que também está com uma exclamação aqui, porque ele está desatualizado. Tem um outro iPhone aqui também, que tem o Duo Mobile instalado, tá? Então, assim, em uma única solução de inteligência de identidades, a gente viu o usuário. Eu estou repetindo que é só para ver o poder da solução mesmo, tá? Usuário, o dispositivo, o notebook, a partir do qual o usuário está tentando fazer aquele acesso, a gente viu todos os acessos das aplicações e nas aplicações, e inclusive os autenticadores. Eu posso inclusive falar, através de uma política no Duo mesmo, né, que são esses caras aqui, falar assim, se o celular que eu tenho o Duo Mobile não tiver criptografado ou tiver roteado com jailbroke ou não tiver reconhecimento digital, eu não permito que aquele usuário utilize esse smartphone para se autenticar. Tá? Então a gente faz política no autenticador também, não só na máquina. Então a minha máquina, o meu notebook tem que estar com o sistema operacional habilitado, sistema operacional atualizado, firewall habilitado, Chrome e tal. Faço uma postura na minha máquina, mas faço uma postura no meu smartphone também. Tá? E aí tem uma das partes mais legais, que é compliance checks. Então, com todas essas informações, aí a solução faz, né, toda a mágica que ela consegue fazer aí. E eu tenho aqui, por exemplo, 40% dos usuários que estão
inativos. Então, usuários que foram criados, que estão configurados, estão habilitados, mas não estão sendo usados. Ou seja, uma baita de uma porta de entrada, né, para algum atacante aí, enfim. Né? Se o usuário não está sendo utilizado, se ele não está nem se logando em nenhuma aplicação, sei lá, porque de repente ele foi demitido e esqueceram de remover o usuário dele, ou ele mudou de função, agora vai fazer alguma coisa viajando de um lugar para o outro e não utiliza mais os sistemas que ele usava, por exemplo, esses usuários precisam ser desabilitados. Tá? Então aí esse compliance checks, tem vários deles que são bem legais aí para a gente ver. Usuários que nunca fizeram login, então tem vários usuários que nunca fizeram login, foram criados e não fizeram login. É mais um check, assim, criticidade altíssima aqui, né? Porque tem alguma coisa, você cria um usuário, o usuário nunca utiliza aquilo que você criou, né? Aquela integração, aquela ferramenta, nunca fez nenhum acesso naquela aplicação específica, tá complicado, né? Mas a gente consegue clicar nesse relatório e ver quem que é o usuário e depois corrigir, tá? Aqui eu estou dando um overview muito simples. A solução ela vai bem além disso. Consigo ver quem que é o cara, né? E aí eu consigo ir atrás, tirar o acesso, enfim, tá? Usuários sem MFA configurado. Então, muitas vezes, quando a empresa implementa o MFA, ela não faz não vai no forceps. De hoje para amanhã tem que estar tudo pronto. Não, ela vai permitindo que os usuários, vai mandando e-mails, né, de conscientização e vai falando assim, faz assim, clica aqui, faz desse jeito, vai ser tudo bem, enfim, não vai perder acesso a nada e vai indo de pouco em pouco. E aí a gente consegue ver qual que é o nível de adoção dos usuários em relação à parte de MFA configurado. Usuários compartilhando autenticadores. Então imagina de repente um usuário, um setor ali que tem, o coordenador tem um smartphone da área e aí todo mundo utiliza esse smartphone para poder fazer a autenticação, o duplo fator ali. Então, usuários compartilhando um mesmo autenticador. Isso não é o ideal. Tá? No caso, vamos pegar um daqueles caras ali desse compliance checks que a gente viu e vamos ver aqui, usuários sem MFA. Então a gente consegue ver informações aqui se o gerente, né, o superior desse usuário foi notificado, mas aqui a gente consegue também enviar uma notificação para um e-mail ou via Webex. São esses dois caras que eu configurei. Tem várias outras formas de fazer notificação. Para cada um desses compliance checks, a solução ela coloca qual framework existe isso. Cara, isso facilita muito. Vamos supor que a sua empresa, devido a algum tipo de regulamentação, precisa estar em compliance com o NIST 853, que é esse primeiro aqui. Quais normas que o NIST 853 exige? Vários itens, né, de vários itens que tem que estar em compliance. E ter MFA configurado é um desses itens. Quais outros frameworks de segurança exigem que as empresas, que os usuários possuam MFA configurado? Todos esses caras aqui, tá? Então, facilita, PCI, né, em relação à transação de cartão de crédito, facilita bastante. Tá? Então, para cada um daqueles compliance checks, a gente consegue validar se o usuário se está em compliance com os frameworks que precisam estar em compliance. Tá? E aqui a compatibilidade com os IDPs, né? Entra ID, Google Workspace, GitHub, Okta, Duo, enfim. Tá? Tudo isso pode ser configurado e enviado via notificações, ou seja, isso fica rodando de tempos em tempos, e no momento que tiver uma falha ou alguma coisa acontecer, a gente recebe um e-mail. Isso aqui é extremamente simples. Antigamente tinha que ficar colocando o IP do SMTP server, né, das máquinas. Hoje em dia as empresas mandam um e-mail sem nenhuma configuração adicional, muito, muito fácil. Tem essa integração via Webex também que eu fiz, cara, que também é muito legal. A gente basicamente manda uma mensagem para um bot no Webex,
copia e cola uma chave que é gerado aqui no Identity Intelligence, e a configuração está pronta. E aí dentro do Webex a gente fica recebendo notificação quando os usuários deixarem de fazer isso, quando falhou um login, quando aplicações não são usadas, enfim, aí a gente configura as notificações que a gente precisar. Tem várias outras notificações também, tá? Mas eu configurei só essas duas aqui nesse momento, tá? Mas dá para configurar várias outras aí também. As duas estão aqui com o status habilitado, beleza? Então a gente volta na próxima aula aí para concluir o treinamento.